Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Vamos chegando? Vamos puxando seu banquinho. Vamos sentando no seu respectivo lugar. Sejam bem-vindos. Boa noite, Nicolas. Um abraço, irmão. Boa noite, Lúcia Aguilar. Boa noite, Simã Ferreira. Boa noite, Cíntia Malzone. Renata. Tudo bem, querida? Como é que você está? Boa noite, Otávio. Boa noite, Ieda. Boa noite, Fátima. Bertone, um abraço, irmão. Nívia, Cris. Boa noite, Márcia Craveiro. Boa noite, Suzana, Dani. Boa noite, querida. Que coisa boa, meus irmãos. Como é que vocês estão? Todo mundo passou bem a semana? Boa noite, Sônia. Boa noite, Tamires. Boa noite, Márcia, Denise Barbosa, Clariana, Regina. Que bom, meus irmãos. Muitos corações aqui já entrando. Maria Luísa, Andréia, Ana Rosa, Euzi. Boa noite, Camabari, Arnalcio, Silvânia, Lourdes. Que bom, meus irmãos. Boa noite, Flá. Boa noite, Mu. Obrigado pela presença de vocês. Xlaine de Caruaru, um abraço, querida. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, deixa um oi aí pra gente. Fala assim, tô começando hoje no barquinho. E quem está chegando aqui já há muito tempo, muito obrigado sempre, né, pela companhia de vocês. Espero que tenham passado uma boa semana, né? Que a gente possa ter refletido bastante na última lição, né? E hoje a gente dando continuidade, né, meus irmãos? Um abraço pro Wagner, Sandra. Eita, coisa boa. Aline, um abraço, irmã. Hoje nós vamos fazer uma vibração especial para nossa pequena Melinda, né? Que essa semana vai enfrentar aí um desafio, uma internação para uma nova intervenção cirúrgica. Se Deus quiser, já deu tudo certo. Vamos vibrar, viu? Rose, boa noite, Maíra. Boa noite, Ju. Um beijo, querida, para todo mundo aí. Meus queridos, a Alexandra está chegando hoje. Bem-vinda, Alexandra. Espero que você goste, viu? Que te faça bem, irmã. Boa noite, Marta, Sônia. Que coisa bom, né, gente? É muita gente aqui, né? Muita gente reunida, muito coração conectado. Fico muito feliz. Obrigado pela confiança de vocês, viu? Por a gente poder estar aqui presente, por a gente poder entrar no lar de vocês, né? Sim, Nicolas, vou tocar a terra seca para você, para a gente começar a live de hoje. Maria Wanda, um ano de barquinho, querida, que bom, fico feliz. E a gente já vai para o nosso... Nossa, nós já vamos para o nosso 5º ano, gente. Pois é, agora em março fazemos 5 anos de barquinho, né? Que bom, que bom. Já sabem, hein? 2026, final de 2026, tem o nosso encontro pessoal, aqui em Franca, hein? Se Deus quiser. Então já se preparem, tá? Falando em encontro, só adiantar para vocês, tá? Nós vamos ter um encontro agora em maio, né? Eu vou estar junto com a Mayra aqui em Franca. Então, se de repente alguém tiver interesse de vir, né? Mesmo as pessoas de fora, manda uma mensagem aí, tá bom? Pode mandar via direct mesmo, que a gente responde lá, se a gente tiver, assim que puder, né? Então, quem tiver interesse de vir, manda lá. A gente está fazendo de tudo, né? Para que essa entrada seja gratuita, tá bom? Para que vocês não precisem gastar além do que já gastam, né? Para a questão de deslocamento, de hospedagem, apenas ali a nível de colaboração mesmo, se alguém quiser fazer, às vezes, uma doação, porque os custos são altos, né? Mas a gente fez de tudo para ser um evento mais simples possível para poder não cobrar das pessoas, né? Mas é claro que a gente vai aceitar ali, às vezes, alguma doação, quem puder, obviamente, do valor que puder, para ajudar a custear, né? Os organizadores estão falando que o evento ficou mais ou menos uns R$8.000 de aluguel de espaço, de caixa de som, esse tipo de coisa, e que já conseguiu 3.000. Então tá faltando uns R$5.000, tá? Mas enfim, quem quiser vir, vem. Vai ser muito bem-vindo, a nossa cidade é linda, viu?
e tá de coração aberto para receber todos vocês, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos, bora começar a nossa navegação de hoje, que hoje a gente tem uma lição maravilhosa pela frente, maravilhosa, né? E hoje a gente vai manter, né, aquela ideia da gente colocar ao final da live as perguntas de vocês. Hoje eu tô com o relógio aqui na minha frente, para que não seja uma live muito estendida, então quando der uns 50 minutos de live, umas 10 para as 10, a gente encerra a parte dos assuntos e vai para as perguntas, tá bem? Para vocês poderem participar também, tá bom? Será dado beijinho pro Theo. Rita, tá lá fazendo bagunça lá no quarto, tô escutando os gritos dele. Então vamos lá, meus irmãos, eu vou pedir licença aqui pra gente desativar os comentários, tá bom? Pra gente poder se concentrar na nossa história de hoje. E essa música, né, nós vamos usar ela como um recurso de oração, como um recurso de espiritualização do nosso ser, para que ela possa trazer a todos nós. Então eu te convido agora a sentar numa posição confortável, aí na sua cadeira, na sua casa, para você se dedicar a estar por inteiro nesse momento junto com Jesus. Que a gente possa nesse instante se entregar, se conectar. Respira fundo, acalma o seu coração, silencia a tua alma. A partir de agora é um momento teu e do Cristo. Então desmaterializa o teu pensamento. Esquece as coisas deste mundo, os problemas. Esquece tudo aquilo que te move a obter coisas deste mundo e pensa que agora é hora de plantar a semente num vaso um pouquinho mais profundo, o vaso do teu espírito, o direcionador da tua conduta, aquilo pelo qual você veio a essa terra trabalhar, lapidar, se inspirar, se transformar. Que seja uma semeadura maravilhosa a da noite de hoje. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar.
Que assim seja, meus irmãos, que assim seja. É isso aí. Terra seca, agora está molhada. Molhada para a gente poder plantar a semente e essa semente germinar de forma linda. Linda, linda, linda. Como tem acontecido, né, meus irmãos? Nesses estudos que a gente tem feito, né, do livro Jesus no Lar, um livro que tem assim, trazido tantas coisas boas para nós, para nossa alma, tanta reflexão. Sabe que eu separo a terça-feira de manhã para eu poder estudar, né, esse livro assim. E eu sempre tenho um cantinho aqui onde eu trabalho, que é bem no meio do mato assim, né? Eu gosto muito do mato, da natureza, né, da árvore, dos passarinhos. Minha alma flerta muito com isso, né? E sempre que eu vou preparar, né, o estudo desse livro do Jesus no Lar, nas terças-feiras de manhã, é uma emoção tão grande, sabe? A gente fica tão tocado, tão emocionado, porque é um livro que, para mim, a gente quase sente o cheiro de Jesus nele, né? E são situações, são questionamentos tão próximos daqueles que a gente faria, né? A lição de hoje, por exemplo, hoje nós vamos estudar a lição do maior servidor, né? É uma lição que tem tanto para nos ensinar. Assim, ela é tão óbvia, mas ao mesmo tempo é a resposta de tantas indagações nossas, sabe? De questionamentos existenciais, daquilo que você para e pensa assim, será que eu tô cumprindo o caminho certo na minha vida? Será que onde que eu estou buscando chegar? E se eu estou buscando chegar nesse lugar, o que eu almejo com isso? Sabe? Então, a gente nesse livro, meus irmãos, a gente tem acesso à mais profunda filosofia, à mais profunda espiritualidade que a gente poderia ter nas nossas mãos humanas, né? Porque a gente tem acesso à reflexão de Jesus. Né? Quase sempre acontece nos episódios deste livro uma provocação dos discípulos, né? Um bate-papo ali ocasionado por uma pergunta, uma situação vivida pelos discípulos, e Jesus, como se fosse um direcionador, um guia, um conselheiro, ele vai e responde, né? Trazendo ensinamentos ainda mais profundos, né? Do que aqueles que a gente já conhece, né? Então, se atentem a essas lições. Quem não tem esse livrinho, eu recomendo muito comprar. Jesus no Lar, né? Claro que você pode pegar na internet também, mas, gente, é de uma preciosidade que isso aqui tem que ficar na cabeceira, sabe? Pra gente volta e meia folhear, ler, aprender, refletir. Mas é isso aí. Bora lá a gente preparar aqui a nossa lição de hoje. Lembrando que a partir dessa semana passada, né? A gente vai separar os 10 últimos minutinhos da live aí para a gente responder perguntas suas sobre a lição, sobre o ensinamento de hoje, tá bom? Então tem um balãozinho com uma interrogação aí, é só clicar nele, tá bom? Quando quiser enviar a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Todo mundo pronto? Vou tomar minha aguinha aqui para a gente preparar. Que possa ser um encontro especial para todos nós. O maior servidor. O maior servidor. Bom, a lição de hoje, na verdade, ela começa com uma pergunta de um apóstolo de Jesus, né? E é de um apóstolo um tanto quanto desconhecido por nós, né? É uma pergunta de Filipe. Então, antes da gente começar a lição, eu preciso explicar um pouquinho para vocês quem era Filipe. Qual que era o perfil dele, né? Psicológico dele, a personalidade, enfim. Filipe, ele foi, salvo engano, o 5º apóstolo, né? Vamos dizer assim, arrebanhado por Jesus, né? Jesus angariou Filipe, né? Entre uma comunidade ali também de pescadores, quando ele estava em Betsaida. E aí, Filipe começou a fazer parte do grupo de apostolado. Mas Filipe tinha uma particularidade, né, muito interessante. Filipe, se a gente fosse alguém que estivesse recrutando pessoas para nos seguir, provavelmente Filipe seria um dos últimos que a gente escolheria. Por quê, Eduardo? Porque Filipe, ele era um apóstolo muito
muito raso na questão reflexiva, sabe? Ele era uma pessoa que, assim, ele era tão simples, tão comum, que ele acabava muitas vezes sendo até inconveniente. Inconveniente, assim, sabe aquela pessoa que faz a pergunta quando não deve fazer? Sabe aquela pessoa que tem uma postura infantil, que interrompe um raciocínio? Os próprios apóstolos se perguntavam assim, mas tinha tanta gente para Jesus chamar, por que foi chamar Filipe? Filipe, para resumir, era aquele discípulo de Jesus que era muito parecido com aquela, quando a gente estudava, né? Estava na escola, não tinha um aluno que perguntava toda hora e fazia aquelas perguntas que todo mundo fala assim, nossa senhora, lá vai ele perguntar de novo. Parecia uma pergunta tola, infantil, né? Mas Jesus não o escolhe à toa. Jesus via em Filipe, sim, essa inocência intelectual de uma criança, mas ele era extremamente necessário, porque ele perguntava o que ninguém tinha coragem de perguntar. E por ter essa inocência intelectual, muitas vezes ele deixava de apenas idolatrar Jesus e se colocava ali de uma forma questionadora. Então, quantas vezes Jesus estava fazendo uma pregação linda e Filipe interrompia? Quantas vezes ele fazia uma pergunta considerada tola, mas que poucos ali sabiam responder com profundidade. Então, Filipe tinha uma grande função. Ele era alguém que não ficava refletindo muito, ele ia e fazia. Vocês lembram daquela passagem muito famosa da multiplicação dos pães e dos peixes? Que depois do Sermão do Monte, que tinha 2.000 pessoas ali para ser alimentada, e o povo já fazia 2, 3 dias que estava ali morrendo de fome, não tinham o que servir. E aí Tiago, André, Pedro ficou naquela agonia, meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer? E agora porque não vai ter mais? Eu fico me imaginando, Mateus já estava fazendo os cálculos, né, todo metódico, Pedro estava pé da vida e Tiago desesperado. Filipe é o único apóstolo que começa a andar no meio da multidão e perguntando para as pessoas, você tem pão, você tem peixe e tal? E de repente é ele quem leva aquele cesto com meia dúzia de pão e peixe para Jesus. E fala assim, ó, Jesus, é o que tem. Então, enquanto todo mundo estava ali se rebolando, né, para tirar da onde que vem fazer, né, matutando, tal, aquela agonia, ele estava fazendo. Ele estava cumprindo a missão dele. Então, essa inocência, num certo ponto, ela era muito benéfica, porque ele era um discípulo de atitude, né? Então, é isso. Voltamos à pergunta de Filipe. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao divino mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Então, ele fez uma pergunta que foi meio infantil. Era como se alguém... Sabe quando o nosso filho chega pra gente e fala assim, ô pai, qual que é o homem mais forte da terra? Ô pai, qual que é o homem mais alto da terra? Ô pai, qual que é o homem que come mais na terra? Uma coisa boba, parece de criança. E Filipe perguntou, sem a malícia, sem a profundidade, Jesus, qual que é o maior servidor que existe na terra? E aí Jesus, aquela pergunta aparentemente simples foi tão profunda que aqui fala assim, ó, Jesus refletiu alguns minutos e contou. Então, antes de responder, Jesus precisou refletir. E aí ele contou uma história. Então, presta muita atenção nessa história. Vamos descobrir quem era o maior servidor da terra, aquele que mais servia ao Pai. Jesus conta. Uma grande multidão se congregava em extenso campo. Quando a palavra for difícil, eu vou traduzir, tá bom? Grande multidão se congregava, se reunia num extenso campo. Quando aí estacionou um famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando a todos que estavam ali o aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como antes,
sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Então Jesus começa contando que chegou ali um famoso guerreiro, cheio de medalha, cheio de troféu, e começou a ensinar as pessoas como é que lutava, como é que fazia, mas aquilo, na verdade, não teve uma modificação, uma transformação na alma das pessoas. Então seria aquele maior servidor? Não sei. Logo depois, apareceu na região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Então, depois do famoso guerreiro, passou por aquelas bandas um grande político. E esse político, ele tinha muita experiência com a questão política, né? E à medida que ele falava, ele começava a segregar as pessoas. Então, o velho ficou contra o moço, o rico ficou contra o pobre, os servos contra o mordomo. E apesar ali de ter concedido, de ter feito alguns benefícios materiais à comunidade, não porque ele era bonzinho e se preocupava com isso, mas porque queria provar que um lado era melhor do que o outro. Olha, gente, o tanto que o evangelho é atual. Isso acontece nos dias de hoje? Não sei, né? Então o político, depois disso, seguiu adiante e deixou escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os colaboradores. Pois é. Seria o político, então, o maior servidor? Não sei. Depois do político, surgiu um filósofo, Jesus diz, segurando ali volumosos livros, alfarrábios, né? Livros antigos, e dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. O terceiro personagem foi um filósofo, que passou por aquelas bandas. Seria ele o maior servidor? Não sei, mas aquele filósofo levou tantos questionamentos, tantas discussões, mas elas eram infrutíferas. Por quê? Porque de repente a multidão duvidou de tudo, até de si mesma. Só sei que nada sei, só sei o que eu sou, o que não sou. E aquilo tinha uma questão tão subliminar, tão filosófica, que não era todo mundo que entendia. Era bonito tudo, mas o quanto aquilo tocava a alma das pessoas e as incitava na transformação? Não sei. E aí veio o último e quarto personagem da história. E em seguida, compareceu um sacerdote, um religioso, agora sim, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Então, apareceu o sacerdote, que ensinou as pessoas que elas deveriam dobrar o joelho para orar, que deveria se lavar antes da prece, que deveria rezar, rerogar ao Pai, né, quando tivessem ali as horas certas para fazê-lo. Mas, apesar de todos esses gestos, né, essas dinâmicas de fé externas, todo mundo continuou com os mesmos problemas de antes. Era uma fé que se prendia a apenas gestos. Não havia transformação. E aí Jesus diz, no extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Então,
antes da gente continuar, eu quero explicar para vocês, né? Então Felipe perguntou quem que era o maior servidor. E Jesus traz 4 personagens que talvez fosse fazer uma pesquisa Ibope naquele tempo, talvez seriam os 4 mais votados. E olha como é que é atual, meus irmãos. Ele fala primeiro do guerreiro. Era um famoso guerreiro, poderoso, cheio de medalha, de troféu. Ah, mas como atual, Eduardo, hoje em dia nem tem mais guerreiro. Pois é, mas vamos pensar que no lugar desse guerreiro, ó, esse guerreiro, o que que ele fez? Ele começou a ensinar o pessoal a ter o glamour que ele tinha, a lutar como ele lutava. E nessa luta, muitos inclusive se perderam. Muitos jovens de atividades preparatórias de guerra se perderam. Quem é o guerreiro dos novos tempos? Não são os influencers? Pessoas que têm inúmeros, não medalhas, mas seguidores? Pessoas que não têm troféus, mas têm reconhecimento por ser conhecido na mídia e tudo que fala dá milhões de views? E aí, de repente, as pessoas vão lá, buscam ser a todo custo como elas são, e muitos jovens se perdem tentando ser igual. Olha, esse guerreiro da nova era são as pessoas que lutam as batalhas das vaidades. São as pessoas que tentam mostrar que são maiores do que as outras, numa corrida tão superficial. E quando a gente vai ver, quando a gente vai espremer desses grandes influencers, não tem conteúdo nenhum, meus irmãos. Porque é uma vida de ilusão. É uma vida onde não se buscou o crescimento para dentro. Apenas se buscou uma boa imagem para fora. E muitos se perdem nessa busca. Então esse seria o maior servidor? Não. Porque como depois de ter passado lá, tudo continuou como antes, sem rumo e sem júbilo. Porque um influencer, qual que é o impacto dele na sociedade? Daqui 10, 20 anos, a gente não vai nem saber quem eram os influencers de 2025. Não gerou impacto, né? Mas, quando ele fala do político, talvez as pessoas votassem, o maior servidor é o político, é um homem do povo. Pois é, poderia até ser, né, gente? Quando eu falo aqui de política, eu não estou criticando. Quero que vocês entendam isso, tá? Eurípides Barçanufo foi político. Foi vereador da cidade de Sacramento, né? Que é o patrono do nosso projeto hoje, com as crianças. Mas fazia-se política para o todo. E não como a gente vê hoje. Que é uma política onde se tenta a todo custo provar que um lado é melhor do que o outro. É uma briga incessante e triste. Socialista, fascista, sei que tem, tal. E aquilo contamina o ódio. As obras que a gente vê acontecer, a grande maioria delas, ou são buscando uma reeleição, ou são buscando muitas vezes mostrar que é melhor do que o outro. E não pensando propriamente na sociedade, no que as pessoas precisam. Então, o dia que a gente tiver uma política que de fato seja voltada genuinamente para o bem, eu acredito que a transformação virá, né? Depois veio um filósofo. E eu fico pensando, se eu tivesse naquela época, talvez eu ia atrás do filósofo, né? Eu ia achar que o maior servidor é o filósofo, porque eu adoro filosofia. Mas o que acontecia? Né? Isso é uma falha que até eu também já cometi. Às vezes você traz um assunto que é tão filosófico, tão profundo, que 10% das pessoas entendem. Então, qual que é o benefício disso? Um dia, um palestrante maravilhoso, chamado Raul Teixeira. Acho que muita gente conhece aqui Raul Teixeira, né? Ele disse, ensinando as pessoas a palestrar dentro da doutrina, né? Ele falou assim, imagina que numa plateia você tem uma criança de 10 anos, você tem ali um adulto, né? Uma pessoa com conhecimento razoável, e você tem um expert no assunto que você vai falar. Como é que você sabe como falar na palestra? E aí ele fala que o jeito certo de falar é você falar
uma linguagem que a criança entenda. Porque se a criança entender, o adulto mediano vai entender e o expert no assunto também. E muitas vezes a gente se preocupa em fazer bonito, em falar bonito, em usar termo bonito, simplesmente para mostrar que a gente tem conhecimento. Eu já errei fazendo isso. Mas depois eu percebi que era uma palestra vazia. Então, assim, eu hoje tenho muita dificuldade, particularmente falando, de assistir palestras muito intelectualizadas, né? Não é que eu não entendo. Algumas eu não entendo mesmo, né? De tão intelectualizadas que são. Mas é porque eu tenho dificuldade de ouvir algo onde não existe sentimento. Onde eu não sinto que as palavras do orador têm o lastro do esforço. Porque é óbvio que tudo que eu trago para vocês aqui, eu não consigo fazer. Poxa vida, já pensou se eu conseguisse fazer tudo isso, meus irmãos? Mas todos os dias eu tento. E quando eu não tento, eu recobro a minha sanidade espiritual e falo assim, eu preciso trabalhar para esforçar. E eu acho que é por isso que a gente já está aqui há 5 anos, né? Porque tem um esforço genuíno. Eu tenho certeza absoluta que tem irmãos de barquinho aqui que está anos-luz à minha frente, em termos evolutivos espirituais, né? E isso que é gostoso. A gente sentir que nós estamos juntos, meus irmãos, nessa caminhada, nessa empreitada, nessa navegação. Tem hora que a gente vai se perder, mas juntos a gente se encontra novamente, né? Então, eu acho que é sobre isso. E quando você traz uma filosofia, como trouxe o personagem aqui, muito profundo, você suscita a dúvida, a reflexão, mas aquilo não gera transformação. Filosofar é muito importante, é precioso, mas esconder-se atrás de conceitos filosóficos para não praticar o bem, muitas vezes é um subterfúgio nosso. É uma forma da gente falar assim, eu já entendi o que tem que ser feito, então já fiz a minha parte. Será? E por fim veio o sacerdote. E a gente muitas vezes tem a figura de sacerdote aqui, mas pode ser um religioso espírita, pode ser o Eduardo, pode ser o padre tal, pode ser o pastor tal. A gente tem naquela figura, não, aquele lá é o maior servidor. Pergunta para minha esposa se eu sou o maior servidor, né? Pergunta para as pessoas que nos conhecem a fundo. Não, nós estamos tudo caindo, errando, aprendendo, caminhando, né? E o que é a preocupação desse sacerdote? Esse sacerdote, ele se atrelou apenas às regras. Precisa dobrar o joelho, precisa lavar-se, precisa suplicar a proteção divina. E quantas vezes nós somos esse sacerdote? Nós somos esses sacerdotes da nova era, muito mais preocupado em cumprir dogmas e posturas do que propriamente colocar o bem em prática. Então, o que é mais agradável a Deus? Eu me vestir de branco, perfumado, com as mãos limpas? Ou eu sujar minha roupa num abraço com o irmão em situação de rua? Então, vou contar uma experiência para vocês, antes da gente seguir na lição. Falando do sacerdote. E aí serve para você também levar para o seu grupo de oração, que às vezes você tem na igreja ou no centro espírita, enfim. Nós temos um grupo de estudo, né, todos os domingos, que se chama Maria Rosa, né, já é um grupo de muitos anos. E aí, uma semana a gente estuda o Evangelho, a outra o Livro dos Espíritos, né, um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas hoje. E aí, na última reunião nossa, nesse domingo, a gente já estava estudando, sei lá, era o 6º ou 7º encontro que a gente estava estudando sobre a caridade, né? Nós estávamos mais especificamente no item 13 do capítulo 13, sobre a caridade. É uma lição em que se fala em primeira pessoa, né? Eu sou a caridade, né? E aí, começa a falar nesse capítulo, né? A primeira frase dele fala assim, saí pelas ruas e me deparei com pessoas em sofrimento, para essa eu dei uma boa palavra, para aquele que estava em desespero eu falei isso, para aquele que estava em aflição eu falei aquilo, ensinando que a caridade é viva, é prática. Então, nesse instante, o que a gente fez no grupo? A gente fechou o livro e a gente falou assim, chega de teoria, chega de teoria.
Já faz 6 encontros que a gente está falando sobre caridade. Eu já nem sei mais o que eu falo sobre caridade. Vamos para a prática? Vamos. O que a gente fez? A gente dividiu em 2 grupos. Então a gente saiu lá fora, era um domingo à noite, né? E aí um grupo de 20 pessoas foi para o lado direito, outro foi para o lado esquerdo. E aí a gente fez o seguinte trato. Nós vamos ter um olhar caridoso. Então nós vamos dar uma volta no quarteirão e toda oportunidade de fazer o bem, eu não vou negligenciar. Eu vou agir, eu vou fazer. Vamos colocar em prática o que a gente estudou aqui nas últimas 6 reuniões. E assim foi feito, né? E foi incrível. Depois a gente colheu os depoimentos, mas eu vou trazer um pouquinho do meu depoimento, né? Para vocês verem o quanto a prática é necessária. Porque senão a gente vira um sacerdote que domina todas as técnicas e escrituras, mas na hora de fazer, ele não consegue. Virando do lado direito do nosso grupo tem um bar. E quantas vezes a gente passa do lado do bar, vê as pessoas ali tomando uma cerveja, tal, jogando conversa fiada, e a gente às vezes tem o julgamento de falar assim, aqui ó, tô indo rezar, esse irmão que tá no bar, depois as coisas não dão certo na vida, e aí ó, tá vendo? É a escolha. Quantas vezes a gente tem um pensamento preconceituoso? E quantas vezes eu passei em frente àquele bar de cabeça baixa? Mas então, assim que saiu do grupo, qual que foi o meu primeiro gesto? A gente passou assim, a gente estava umas 20 pessoas, então a pessoa que estava sentada ali no bar já até recuou, assustada com aquele monte de gente. Eu passei por ele, né? Falei, opa, tudo bom? Bom. Esse é o cumprimento de Minas, tá bom, gente? Opa, bom, bom. E aí já desarmou aquela pessoa. E ao fazer isso, eu recebi um sorriso de volta que também me desarmou, sabe? E eu percebi que aquela pessoa que estava ali era uma pessoa como eu. Não é porque estava ali bebendo que era pior do que eu. Não, eu não sei qual que é a fragilidade dela. Às vezes ela tem esse vício, mas eu tenho outro pior. E continuamos andando. A gente continuou andando, e aí a gente virou a esquina e estava um lugar um pouquinho escuro, e a gente se deparou do outro lado da rua com 2 irmãos, né, que aparentavam estar em situação de rua. E aí de repente a gente foi andando um pouquinho, e o irmão que estava do outro lado falou assim, tudo bom, bom, e parou. E aí ele falou assim, eu falei assim, e aí, você tá vendendo? Né? Que eu já tinha visto aquele irmão em outra oportunidade. Não, eu tô vendendo paçoquinha, vamos comprar? Vamos. Eu falei, passa pro lado de cá. E ele passou, né? E esse irmão passou pro lado de cá. Esse irmão se chama Diego, né? O Diego, depois a gente conversando ali com ele, é um irmão, né, que não está propriamente em situação de rua, mas era um irmão que estava ali, né, vendendo suas paçoquinhas, que morava a 3 quarteirões dali, que não morava na rua, ele morava numa casinha de aluguel nos fundos. Mas o Diego sempre vendia ali no sinal balinha fine, segundo ele, que vendia mais. Mas naquele dia ele estava vendendo as paçoquinhas. E eu percebi que o Diego precisava muito de conversar. Porque assim, ele até tinha ali a companhia de outro irmão em situação de rua, mas assim, sabe aquela conversa de se importar com o que o outro está trazendo? Então a gente foi atencioso, a gente conversou, a gente validou, e ele ficou muito feliz, muito emocionado. E aí no final a gente falou assim, não, depois a gente volta aqui para comprar uma paçoquinha. A gente não tinha levado carteira, nada. Tá bom, mas nem precisou, só essa atenção que vocês me deram aqui já foi muito precioso. Guarda o Diego aí no seu coração. E a gente continuou andando, né? Lá pelas tantas, chegando próximo ao grupo, né? Dando a volta no quarteirão, passou por mim uma moto de um entregador a 200 por hora ali. E fosse no outro momento que eu tivesse menos vigilante, eu pensaria assim, lá, depois se estribucha lá, atropela alguém, aí, o que é? Anda que nem um louco. Mas como meu pensamento estava vigilante, e eu tinha saído com a predisposição de amar e não de julgar, na hora eu fechei meus olhos e imaginei que esse entregador poderia ser um rapaz, assim como eu, que estava correndo assim que nem doido, porque na casa dele talvez a família estivesse esperando. Talvez ele também tivesse um filho como eu tenho, de 2 anos, e ele precisasse fazer o corre dele o mais rápido possível para poder comprar o leite do filho, para poder comprar uma mamadeira, para poder pagar uma escolinha, uma fralda, né?
E desprovido do olhar de julgamento, eu comecei a orar por ele. E pedi a Deus, a Jesus, ao anjo da guarda que protegesse ele, para que ele chegasse bem em casa quando fosse a hora de rever sua família, né? E aí depois a gente entrou para o grupo e começou a trazer ali as reflexões, né? E aí no final do encontro, a gente sempre termina ali dentro, né, de música, com uma música de mãos dadas, é um momento muito bonito, de muita cura. E aí a hora que a gente foi encerrar, eu senti no meu coração e falei para todo mundo, falei, gente, hoje não é aqui que a gente tem que terminar esse grupo. Hoje nós temos que terminar esse grupo, vocês sabem aonde, né? E aí a minha irmã que estava lá falou assim, eu sei, nós temos que terminar lá com o Diego. Eu falei, nós temos que terminar lá com o Diego, Érica. E aí uma pessoa que estava no grupo falou assim, não, mas a gente ora daqui mesmo, a oração chega até lá, né? E aí eu pensei, né, a pessoa até deu a intuição da gente fazer uma prece pelos jovens desencarnados, e eu pensei e falei assim, gente, mas vamos fazer uma prece aqui sim, mas depois vamos fazer um encerramento lá com ele, quem puder acompanhar, sinta-se à vontade, né? Porque muitas das vezes a gente se esconde atrás do que é mais cômodo. Eu não estou dizendo que a intenção da pessoa foi essa, né? A intenção dela é só dela e de Deus, ao dizer que preferia ficar ali e não ir lá fazer a prece com os irmãos, porque realmente era desconfortável. Realmente a gente pensa assim, nossa, eu vou lá no meio da rua pegar o violão, chamar uma pessoa que não está cheirando bem, para de repente fazer uma roda e dar as mãos e cantar uma música. Ah não, aqui tá tão gostoso, tem um ventinho do ventilador, tá gostoso, eu conheço todo mundo, né? Mas o quão seria caridoso isso? Então a gente terminou e lá fomos nós até o Diego. E aí, chegando lá, primeira coisa que ele falou, eu sabia que você ia voltar. Eu estava esperando você. E a gente pediu licença, sentou do lado dele no papelãozinho que estava ali esticado na calçada, né? Que ele descansava. E aí a gente falou para ele assim, Diego, a gente veio aqui, irmão, para fazer um momento de oração do teu lado, não é para te converter a nada. Nossa religião aqui hoje é o amor, você não precisa nem ficar sabendo qual que é a nossa religião. Mas a gente veio aqui doar esse amor para você, porque você é merecedor dele, né? E aí ele foi tomado de profunda emoção, a gente ali, todo mundo se levantou, deu as mãos, cantou uma música linda. E aí depois ele recebeu o nosso abraço, a gente abraçou ele em nome de Jesus. E aí ele virou para mim e pasmem, olha o que ele falou. Hoje vocês vieram aqui não por acaso, porque exatamente no dia de hoje eu estava muito triste. Porque hoje faz 22 anos que a minha mãe morreu. Quando ela morreu, ele tinha 17 anos. E pela forma como ele disse, era o único vínculo afetivo que ele tinha. Então eu estava aqui pensando na minha mãe. E eu estava muito triste. E aí, inspirado por Deus, eu senti no meu coração de falar para ele. Falei, irmão, o fato da gente estar aqui hoje tem muito a ver com a sua mãe. Tenho certeza que ela mexeu os pauzinhos para que a gente pudesse vir aqui, Diego. Ela que nos enviou aqui para poder te abraçar, te inserir nesse momento, para poder de repente fomentar no seu coração uma vontade do novo, de um recomeço, né? Então ele chorou, se emocionou, a gente se emocionou junto. E aí eu pergunto para vocês, e se a gente tivesse parado na oração? A gente não teria vivido esse momento. Eu não sei o que o Diego fez com o dinheiro que a gente ajudou. Talvez ele possa ter sustentado o vício, talvez. Mas talvez possa ter sido o passo inicial para que ele faça uma transformação, para que ele faça novas escolhas. A gente nunca sabe quem de nós será instrumento de uma transformação incitada pelo Cristo. E às vezes aquela prece, aquela rogativa da mãezinha dele chegou até o nosso coração, ao coração de Jesus. E identificando aquele grupo ali nas imediações, Jesus soprou no nosso ouvido, vai até lá que eu tenho uma missão para vocês. E se a gente tivesse parado e falado assim, não, mas eu faço uma prece daqui, aí a prece chega até ele e ajuda.
Iria ajudar? Iria. Toda prece é bem-vinda. Mas o movimento de amor, sem julgamento, de igual para igual, abraçar um irmão desse por mais de 10 segundos, qual foi o último abraço que ele recebeu de mais de 10 segundos? Talvez o último abraço que ele recebeu assim foi da própria mãe. Não é? Então, isso é ir além. Isso é ser o maior servidor. E olha como é que Jesus termina a lição. Então, voltando para ela, vou te falar agora quem que é o maior servidor, Felipe. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Então esse homem não era nenhuma estrela. Ele não dominava nenhuma ciência, nenhuma tática de guerra, filosofia, não. Mas todo mundo que chegava até ele, ele tinha um sorriso espontâneo, desarmado para poder amar. Não pregava doutrinas espetacularmente. Não era um fanático religioso. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Sabe qual que era a prece dele? Era essa aqui, ó. Um gesto de bondade pura e constante. Isso era a prece dele. A comunhão com Jesus não se dava através de preces decoradas, de horários marcados, de ritos, não. Ele se conectava com o Pai através de gestos de bondade pura e constante. Olha que incrível, meus irmãos. Faça 10 gestos de caridade sequenciais, depois a gente vem conversar. Tira o dia de amanhã para você falar assim, hoje eu vou vigiar o meu dia inteiro e eu quero fazer o máximo para eu viver um dia de caridade. Vou procurar servir ao máximo, respirar antes de uma má resposta. Vou procurar ajudar aquele que eu estou prorrogando, fazer aquela visita que eu estou postergando. Depois, no fim do dia, a gente conversa. A comunhão que se faz através do gesto sempre vai ser mais sagrada do que aquela que se faz através da palavra. Sempre. Começou a evidenciar-se, aquele homem começou a chamar a atenção lavrando um pedaço de terra e adornando de flores e frutos preciosos. Então ele chegou ali, quietinho, como quem não quer nada, e começou a plantar ali num pedacinho de terra. Flor, fruta, árvore frutífera, flores. E quando a gente planta flor e árvore frutífera, subentende-se que não é apenas pra gente. Então naquele gesto existiu o servir. Ninguém planta um jardim maravilhoso só para você ficar olhando da janela. Não, é para que as pessoas também se deparem com aquela beleza. Ninguém planta 10 árvores frutíferas para comer todas as frutas. É para compartilhar. Então olha só as nuances dessa pessoa que se preocupava no servir. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem ouvi-lo. Olha que precioso! Ele não saía por aí pregando, diferente de nós, que muitas vezes, porque encontramos uma religião que nos fala que a gente tem que fazer isso ou aquilo, sai por aí querendo convencer o outro à força. Não, ele era o Evangelho. Ele convertia pelo exemplo. Sabe aquela coisa do seu familiar chegar para você e falar assim, o dia que seu familiar chegar para você e falar assim, engraçado, você tá tão diferente, você tá mais calmo, você tá mais paciente, você tá reclamando menos, o que aconteceu com você? O dia que alguém chegar para você e falar isso, aí você tá pronto para falar de Jesus, aí você pode falar. Não, é porque eu comecei a estudar uma pessoa que está fazendo diferença na minha vida. Comecei a ter conhecimento sobre a vida dele. E estou tentando, ainda que meio falho, seguir os passos dele. E esse alguém chama-se Jesus. Quer ir comigo um dia? Quer assistir o barquinho um dia? Quer ir no centro espírita? Quer ir na igreja católica? Quer ir nesse lugar ou no outro? Aí você convida. Entende? Mas não no sentido assim, se você não for, você não vai salvar. Se você não for, você vai dizer que tem. Não, não.
Ninguém convence ninguém pela violência, né? Então esse homem aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Ele começou a fazer as coisinhas ali em volta dele, na dele, tranquilo. Tinha um sentido de vida. Em breve, ao redor dele, viçavam saúde e paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele espalhava, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Tá vendo? É sobre isso. Todos os gestos que a gente tem, se no âmago dele, se na raiz dele existe a vontade de ajudar a todos, o dever pessoal é executado na satisfação do bem de todos, você é o maior servidor. Entende? Então, agora é o momento que a gente para na live e reflete diante do que a gente faz nessa vida, não só o meu ofício, também o meu ofício profissional, mas o meu papel dentro da família, o meu papel dentro da sociedade que eu ocupo, conspira para o bem das pessoas? Se eu sou um advogado, eu sou pensando no quê? Em tirar dinheiro das pessoas ou em resolver os conflitos que as pessoas não foram capazes de resolver? De uma forma que eu tiro sim meu pão dali, mas que eu busco não aumentar ainda mais a desavença, mas a resolver, a pacificar. Entende? Se eu sou um professor, por que eu sou? Eu sou um professor porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu ganho bem, eu não ganho, eu gosto de ter poder sobre as pessoas, ou eu gosto de instruir, ou eu gosto de servir como um exemplo, ou eu me preocupo com as pessoas entenderem, aprenderem. Entende? Não é o ofício, é para que você faz algo. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, está acima de todos. Então, esse é o maior servidor. Aquele que educa o Espírito Eterno. Aquele que impregna a pessoa que está do lado, não por uma palavra apenas, mas pelo seu exemplo de conduta, pela sua postura, sempre proativa, sempre buscando auxiliar, longe da censura, silenciando o julgamento. Esse é o maior servidor, meus irmãos. E o maior servidor é aquele que, como Filipe, faz, sem se preocupar em filosofar tanto. Filipe, para a gente encerrar, foi um discípulo que morreu na cruz, assim como Jesus. Ele tinha tanta fé no que ele fazia, que ele converteu a família dele toda. Inclusive a mulher dele foi uma grande propagadora do Evangelho. E quando ele estava sendo crucificado, ali aos pés da cruz, pelos seus próprios assassinos, a esposa dele ficava ali falando assim: Filipe, continue pregando o Evangelho. E mesmo na cruz, ele dizia ali para as pessoas sobre os ensinamentos de Cristo. E quando ele não aguentava mais falar, por estar agonizando, ela começou a falar da transformação que Jesus tinha feito na vida dela e da sua família. Aquilo enfureceu gigantesco, de forma gigantesca os judeus. E ela só parou de falar quando ela foi apedrejada até a morte. Mas não adiantou nada, porque eles já tinham evangelizado a filha deles, que chamava Leia, né, que depois continuou a evangelização. Sabe por quê? Porque o exemplo sempre será a maior marca do maior servidor. Então, é isso, meus irmãos. Que a gente possa ser esse maior servidor
sem se preocupar em reconhecimento social, sem se preocupar em ser esse ou aquela figura, mas entender e assumir a nossa missão com amorosidade, com verdade, ante a certeza de que o que eu faço, por menor que seja, ajuda a transformar o mundo num lugarzinho um pouquinho melhor, mais cheio de afeto, de amor, mais cheio de olho no olho, né? Então vamos aqui para as perguntinhas, né? Falta só uns 5 minutinhos, mas vamos ver aqui, né? Algumas perguntas. Eu vou buscar responder as perguntas que tenham a ver com o tema de hoje, tá bom? Mas é isso aí, ó. Tem muitas colocações aqui, ó. Que bom. O pessoal tá falando aqui, ó. O melhor servidor, sem dúvidas, podemos ser nós mesmos. Às vezes um sorriso, uma conversa. É isso mesmo. A Mandinha falou, como controlar a raiva e o pensamento de que o outro dá conta de fazer e fazer a caridade tirando esse pensamento, né? Na verdade, a gente não controla raiva, né? E a gente tem esse pensamento de que eu preciso perdoar a todo custo, eu preciso não ter mais raiva daquela pessoa, né? Todo sentimento, toda emoção é um sinalizador. É um sinalizador de que alguma demanda minha não foi atendida. Então, ao invés de controlar a raiva, eu preciso entendê-la. Por que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que eu não consigo, como o Eduardo disse, de repente amá-la, mandar uma mensagem, chamar para sair? O que existe por detrás dessa raiva? E aí, quando você se permite olhar para aquele sentimento, para aquela emoção, de um prisma diferente, não apenas julgador, não apenas que se atém à emoção em si, mas que entende qual que é a raiz dela, aí as coisas começam a se reconstruir, a se desconstruir para poder reconstruir. Talvez, diante de uma mágoa muito intensa, a gente não vai nem conseguir conviver com a pessoa novamente, num primeiro momento. E tá tudo bem. Mas o movimento para que a gente deixe de sentir essa raiva, para que a gente tenha a escolha do perdão, passa pela leitura do sentimento, pela leitura da emoção. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, né? No sentido de que eu sei que eu não sou Jesus, eu sei que eu não sou o Chico, que o Eduardo tanto fala, eu sou eu, mas eu conheço a mim com profundidade, conheço as minhas fraquezas e começo a trabalhá-las, né? Porque às vezes a gente sente raiva de alguém, não está nem ligado a esse alguém propriamente, mas às vezes a atitude desse alguém me faz lembrar de algo que eu sofri a vida inteira, na grande maioria das vezes na minha infância. E aí eu projeto aquele trauma da infância na imagem que essa pessoa me faz sentir, né? Então, por exemplo, tem um patrão que é muito severo, muito, né? E de repente eu tenho um ódio dele tão grande. E tudo bem, ele é ruim em tudo, ele não é muito educado, mas o que justifica esse ódio? Aí você vai, né, analisar a vida da pessoa. Ela teve um pai ou um avô que era extremamente ríspido, que causou ali uma dor emocional muito grande, seja por uma violência física. E aí ao longo da vida a gente projeta, né, nas pessoas que têm comportamentos parecidos, traumas que não foram superados do passado. Tudo isso, meus irmãos, a gente consegue resolver em terapia, né? Eu não consigo dizer para vocês um outro recurso sem ser esse, né? Eu acho que a busca da terapia, né, a psicoterapia, é uma busca de leitura do eu, né? Então, tenha coragem de mergulhar nas tuas gavetas da alma, né, de se conhecer por inteiro. Acho que quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica seguir Jesus. A gente tem o domínio da ferramenta, né? Então, eu acho que é isso. Já deu 10 horas, eu não vou me delongar hoje em mais perguntas, tá bom? Vou simplesmente aqui agradecer a vocês pela companhia nessa noite, tá? Espero que tenha sido proveitoso e que a gente possa, né, lembrar que o maior do servidor muitas vezes é aquele que se faz pequeno e só é descoberto grande muito tempo depois, quando as pessoas atestam que ele fez o máximo esforço
para poder colocar em prática o que aprendeu com Cristo. Tá bom? Vamos encerrar nossa noite de hoje. Eu que agradeço vocês, viu? Eu que agradeço cada um de vocês pela companhia, pela amizade, pela navegação conjunta. Saibam que eu também sou tão beneficiado por ela quanto vocês, tá bom? Vamos encerrar nossa noite de hoje com uma oração, com uma música. Então vamos lá, meus irmãos. Então fecha teus olhos, acalma seu coração. Nessa prece a gente encerra agradecendo a Jesus pela lição que me ensinou na noite de hoje, que o maior servidor posso ser eu, principalmente quando eu não busco ser o maior, principalmente quando eu não busco me comparar com as pessoas. O maior servidor é aquele que busca ser o melhor, não do que o outro, mas para o outro. Olha a diferença. Não ser melhor do que o outro, mas para o outro. Que Jesus possa nos inspirar nessa busca, meus irmãos. Que a gente também se descubra essa versão pequenina, ainda incompleta, mas uma versão que busca seguir os ensinamentos a fim de se encontrar a imagem e semelhança do Pai. Que Jesus abençoe o seu lar. Um velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? Em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, o coração não balança quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar, tua presença me inspirar. Um abraço, Gabriel, um abraço, Felipe, tua presença me inspirar. Que a gente possa ser um pouquinho de Chico também. Que Jesus abençoe, ilumine sua semana. Muita luz, muita paz e coragem para ser também você o melhor servidor.